Bom, vamos direto ao ponto. É muito louco pensar que as máquinas processam imagens de um jeito totalmente diferente da nossa biologia, né? Enquanto um computador engole pixels naqueles canais brutos e matemáticos de vermelho, verde e azul, a nossa visão entende o mundo de um jeito muito mais complexo, através de nuances, de intensidade, de luz. Bem-vindos a essa exploração visual. Hoje a gente vai destrinchar o modelo de cor HSV. É uma ferramenta absolutamente brilhante que serve justamente para construir essa ponte, traduzindo a lógica fria da máquina para algo muito mais próximo de como a gente realmente enxerga. E antes da gente mergulhar de cabeça nos conceitos, é fundamental dar o crédito de onde vem a ciência por trás desse material incrível que guia a nossa conversa de hoje. Todo o conteúdo técnico foi desenvolvido meticulosamente pelo professor Adriano R. Betec, num formato pensado para a FZA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, e também em forte parceria com as inovações do LTSI. É uma base fantástica para a gente conectar a teoria com a aplicação pesada no mundo real. Então, o nosso caminho hoje é bem direto. Introdução ao modelo HSV, desconstruindo H, S e V, análise das bandas individuais, lendo histogramas de cor e, fechando com chave de ouro, segmentação e aplicação. Parte 1. Introdução ao modelo HSV. Mas afinal, o que faz a galera de visão computacional preferir tanto esse espaço de cor específico em análises complexas, deixando o bom e velho padrão RGB no banco de reservas? A mágica está exatamente nessa definição. O modelo HSV, que vem das palavras em inglês Hue, Saturation e Value, ou matiz, saturação e valor, é infinitamente mais intuitivo. Em vez de ficar misturando luz vermelha, verde e azul em potências diferentes igual uma tela de celular faz, ele organiza a informação do jeitinho que o nosso cérebro decodifica. A gente bate o olho num objeto e o que a gente processa é qual é o tipo de cor base dele, o quão forte e pura é essa cor, e quanta luz tem batendo ali no ambiente. É exatamente isso. Parte 2. Desconstruindo H, S e V. Para quem já coloca a mão na massa com código, especialmente usando a famosa biblioteca OpenCV, a gente sabe que no fundo tudo vira número, certo? E aqui tem uma pegadinha técnica clássica que é vital entender. O canal H, que representa um matiz, vai só de 0 a 180 no OpenCV. Na teoria pura, o círculo das cores tem 360 graus, mas a biblioteca dá uma comprimida matemática para caber na memória. Já o S, de saturação, e o V, de valor, rodam na nossa velha conhecida escala de 8 bits, indo tranquilamente de 0 a 255. Ter esses limites muito claros na cabeça é o primeiro passo para não bugar nenhuma análise de dados com imagens mais para frente. Tá, mas traduzindo esses números para algo mais visual, pensa num estúdio de pintura que fica super fácil de pegar a ideia. O H é literalmente o tipo da cor. É saber exatamente qual tubo de tinta foi escolhido na prateleira. O vermelhão, o verde musgo, o azul. O S já é a pureza dessa tinta. Se o S cair para 0, a cor perde totalmente a graça, perde a pureza e vira um tom de cinza qualquer. E o V, por fim, é o brilho. Imagina que há um holofote de teto do estúdio batendo direto na tela. Se o V despencar para 0, apagou a luz. A tela inteira fica preta e aí não importa se a tinta usada é no amarelo mais puro do universo, a gente simplesmente não vai ver nada. Parte 3. Análise das bandas individuais. Beleza, hora de ir para a prática. Temos aqui uma imagem original, capturada daquele jeito clássico, no padrão azul, verde e vermelho, ou BGR para o OpenCV. É uma paisagem absurda de rica em detalhes. Tem o céu com suas variações, montanhas lá ao fundo, uma textura super densa da floresta e aquele reflexo dramático na água. Esse é o nosso ponto de partida absoluto. A partir de agora, a gente vai colocar essa cena no microscópio e dissecar as bandas. Olha o choque que é quando a gente isola só a banda H, focando puramente no matiz. Aquela paisagem super realista chapa completamente e vira quase um mapa de cores falsas. O que o computador está enxergando e processando aqui é puramente o DNA, a identidade da cor. A máquina não está nem aí se aquela árvore específica ali no canto está debaixo de um sol forte do meio-dia ou totalmente escondida numa sombra super escura. O canal H não liga para a iluminação, ele só registra que aquele pixel pertence à família do verde, do azul ou do amarelo e pronto. Mudando a chave para a banda S, a nossa saturação, a imagem se transforma de novo. Agora a gente jogou fora o tipo da cor e estamos olhando estritamente para a vibração dela.
As partes bem claras e brilhantes dessa visualização mostram exatamente onde estão os pigmentos mais intensos e vivos na cena original. Já as áreas mais escuras mostram cores lavadas, pálidas, quase pastéis. Acaba sendo literalmente um mapa de calor para a intensidade visual da imagem. E chegamos no último componente do nosso trio, a banda V, focada no valor. Percebam que o resultado final parece simplesmente uma baita fotografia em preto e branco com um contraste lá em cima. Como o valor trata estritamente do brilho, dessa luz que entra, essa banda limpa qualquer traço de cor ou de pureza, varrendo isso da equação. Ela desenha um mapa puramente baseado nos níveis de iluminação. Sombras viram preto absoluto e onde o sol bate de frente estoura em branco. Parte 4. Lendo histogramas de cor. Agora, a grande pergunta. Como a gente pega essas visualizações meio abstratas e transforma em estatística matemática que o código do computador consiga usar de verdade para tomar decisões? Através de histogramas, claro, que contam as frequências da imagem. Numa visão de histogramas sobrepostos, com as informações de matiz, saturação e valor tudo misturado no mesmo gráfico, bom, é uma visualização de dados bonita, mas é o puro caos. Essa superposição faz virar um pesadelo instruir uma máquina sobre qual desses picos ela deve priorizar. Por isso que o segredo profissional é fatiar o problema. Olha o que acontece quando a gente isola somente o histograma H. De cara, a gente nota picos enormes aparecendo em pontos super específicos ali do eixo. Um pico massivo como esse grita para o computador exatamente qual é a cor matemática que está dominando aquela paisagem toda, sem a mínima interferência se tem sol ou se tem sombra atrapalhando. É um dado tão limpo, tão cirúrgico que a máquina lê num piscar de olhos. Só para amarrar tudo e deixar os conceitos muito bem organizados, o histograma H te entrega de bandeja como os tipos de cor estão distribuídos na foto. O histograma S rastreia a briga entre cores incrivelmente radiantes e tons mais lavados. E o histograma V atua quase como fotômetro de uma câmera de cinema, mapeando toda a iluminação, indo das sombras fechadas até os reflexos destourados. Entender bem a função de cada um muda o jogo. Chegamos na parte 5. Segmentação e aplicação prática. Vamos pegar esse caso da análise com 3 folhas para ancorar a ideia. Imagina que a gente está escrevendo um algoritmo para rastrear essa espécie botânica específica lá no meio de uma fazenda imensa. Num dia de sol, a folha brilha um verde lindo. Se o tempo fecha, ou se ela fica sob a sombra densa de uma árvore maior, para o olho de uma câmera comum, RGB, aquele verde vira quase um borrão preto. Mas dentro da inteligência do espaço HSV, a informação de luz foi totalmente isolada. Então a máquina simplesmente caça a assinatura contínua e imutável daquela cor no canal H, ignorando o sombreamento. É uma solução elegantíssima. E se a gente for dar uma olhada na lógica de código Python que o professor Adriano desenhou, é tudo super metódico e sequencial. O primeiro passo é dar o comando para importar aquela matriz da imagem bruta. Passo 2, roda a função de conversão, transformando a matriz que era BGR para nossa queridinha organização em HSV. Depois, plotamos os histogramas para conseguir ler toda a distribuição estatística. E o passo final é pegar esses dados todos limpinhos e usar para isolar a cor-alvo exata que estamos buscando, gerando máscaras de segmentação ultra precisas. É ciência de dados pura. E esse é o verdadeiro superpoder, o grande trunfo do HSV. Não é só sobre mudar a forma da cor, mas a incrível capacidade de fatiar variáveis. A partir do momento em que a matemática tira o brilho e a iluminação da frente, os algoritmos ganham a capacidade de focar única e exclusivamente na identidade e na intensidade real de um objeto. A gente basicamente pega o caos de iluminação do mundo real e transforma em um problema dominado. E para fechar essa nossa exploração deixando a mente a milhão, pensando de forma bem prática em toda essa conexão incrível com o LTSI e os trabalhos focados em drones e veículos aéreos. Imagina um cenário aberto gigantesco. O sol entrando na nuvem, saindo da nuvem, os contrastes no chão mudando a cada instante. Como é que essa confiabilidade absurda de segmentar imagens isolando a luz com o HSV poderia elevar o nível de precisão de um software embarcado num drone, monitorando o desmatamento ou analisando o estado de uma safra, tudo em tempo real? Às vezes, a grande chave para otimizar a visão das máquinas é simplesmente ensiná-las a processar a luz do mesmo jeito maravilhoso que a gente faz. Um grande abraço para quem acompanhou a gente até aqui e continuem fascinados pela ciência das imagens.